A primeira temporada de What If finalmente chegou ao seu clímax com a batalha entre o Ultron Infinito e os Guardiões do Multiverso. Mas será que foi tudo isso mesmo ou essa série decepcionou nos episódios? O final fez sentido ou foi forçado? Tudo isso e muito mais a gente vai descobrir agora. E galera, se liga só, você sabe que o maior investimento que você pode fazer na vida é em você mesmo. E certamente dominar técnicas de desenho é uma habilidade muito importante em diversas áreas de trabalho. E por isso eu vou contar para vocês sobre o método Fan Art, o curso que vai te ensinar do zero a desenhar qualquer personagem de mangá e anime do jeito que você quiser, exatamente do jeito que você pensou, mesmo que você não saiba nada de desenho. Com exercícios práticos e sem enrolação que vai te trazer resultados em poucos dias e logo você vai desenhar o seu personagem favorito em apenas alguns minutos. Você duvida? Então clica no link aqui na descrição ou no comentário fixado, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Garante sua vaga agora e não perde essa chance. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. O último episódio de What If chegou para trazer uma conclusão dos personagens que a gente vinha acompanhando durante toda a temporada e toda a consequência das ações do Visão do Mal na forma do Ultron desde os últimos episódios. E aqui a gente continua naquela realidade pós-apocalíptica, onde o Ultron conseguiu realizar os seus planos, concretizar os seus planos de instaurar o caos na Terra. E como a gente teorizou aqui no canal nas análises, os principais heróis de todo o multiverso tiveram que se reunir para enfrentar o vilão como uma última salvação. Mas será que foi uma boa ideia chamar o Killmonger para a equipe? E o Doutor Estranho foi arriscado demais? Eu já vou me aprofundar em tudo isso, mas antes não esquece, já deixa o seu like, se inscreve aqui nesse canal. Sempre que você aí do outro lado faz isso, me ajuda demais para continuar com o meu trabalho aqui na internet. Então não perde tempo e clica no sininho aí embaixo para sempre ficar informado sobre tudo que está rolando na Marvel. O fechamento de What If trouxe bons momentos, em geral eu gostei, mas não tivemos tantas explicações e uma história que não chega a surpreender tanto assim quanto poderia. E eu não sei vocês, mas para mim essa série ela ficou claramente refém da duração que os episódios têm ao longo da temporada. E principalmente como que eles executam a ideia central de What If lá dos quadrinhos agora na série, e deixando algumas pontas soltas que precisam ser respondidas, mas agora eles só vão ter a chance de fazer isso, de resolver tudo na segunda temporada. E o melhor exemplo disso são os personagens que simplesmente foram esquecidos nesse final, como por exemplo o Homem-Aranha, o T'Challa e o Scott Lang lá do universo de zumbis. Eles foram deixados de lado, enquanto outros, como essa nova Gamora no papel de Thanos, junto com o Tony Stark, simplesmente foram trazidos para o episódio como novos membros sem tanta explicação sobre quem eles são, o que muito provavelmente aconteceu por causa do cancelamento de um dos episódios dessa temporada, como já foi confirmado pelo próprio showrunner, já que originalmente teríamos 10 episódios e não 9, então infelizmente esse 10º episódio que ficou de fora deve ter sido justamente esse focado na Gamora, o que realmente fez falta porque eles ficam meio jogados na trama, inclusive alguns elementos importantes que eles trazem, como o triturador das joias de infinito, que não foram mostradas em nenhum momento, acabam parecendo algo forçado demais para estar ali, mas isso porque a gente não tem explicação de antes. E pelas informações que a gente tem no episódio, e até por alguns colecionáveis que tinham sido divulgados antes, essa Gamora e esse Tony Stark, eles teriam algum grande envolvimento em Sakaar, talvez com esse Tony indo para o espaço no lugar do Bruce Banner lá em Thor Ragnarok, ou quem sabe por não ter voltado mesmo daquele portal aberto em Nova York lá no primeiro Vingadores. E nesse segundo caso, enquanto isso, a Gamora assumiria esse papel do Hulk como campeã de Sakaar. E talvez ela tenha derrotado Thanos por lá, e é por isso que ela aparece usando a sua armadura aqui. Então certamente, pelo menos seguindo essa teoria que eu estou tentando montar aqui, esses dois personagens teriam se encontrado com Tony fazendo uma armadura com as peças de Sakaar, com a tecnologia de Sakaar, e de alguma forma ele ajudaria a Gamora a sair de lá. E fica aí a dúvida também de como que poderia ter sido essa história, como poderia ter sido esse episódio, inclusive muito melhor do que aquele episódio lá do Thor Festeiro. Ia acrescentar muito mais, mas nos resta esperar então para ver se eles vão produzir essa história
história também na próxima temporada. Eu espero que sim. Mas mesmo com esses detalhes até então sem resposta, que a gente sempre espera que seja respondido em algum momento, como foi no final da série do Loki, por exemplo, o episódio se saiu muito bem nesse confronto da nova equipe de heróis convocada pelo Vigia, os Guardiões do Multiverso, contra esse Ultron com as Joias do Infinito. Realmente as cenas de ação lembram as batalhas dos Vingadores nos filmes, ficou bem legal todas as referências que eles fazem, e o time em si ali foi bacana, mesmo que eu acho que tinha muito mais chance de dar errado, tanto pela presença do Killmonger e o próprio Doutor Estranho Supremo, do que dar certo. Então por isso a escolha desses heróis dessa nova formação, pra mim, acaba não fazendo tanto sentido assim. Eu não sei vocês, mas pra mim, pelo menos, parece muito mais plausível se o Vigia fosse atrás de outras versões do Hulk, do Thor, da própria Feiticeira Escarlate. A Wanda aparece aqui como zumbi, inclusive como uma arma, mas eu acho que todos esses, a Capitã Marvel, por exemplo, já seria bem mais útil em questão de poder para derrotar o Ultron. Mas claro que a proposta era trazer os heróis que a gente conheceu e acompanhou ao longo da temporada aqui agora no final. Mas pro nível que o Ultron tava nesse episódio, seria mais fácil que eles trouxessem outros personagens. Esses personagens que eu mencionei, do que essa Gamora, esse Tony Stark, inclusive com aquele triturador infinito que ficou bem mal explicado também. Como eu disse, muitas coisas elas não estão encaixando direito. E provavelmente, mais uma vez, reforçando isso, só teria sido aproveitado melhor se o episódio focado na Gamora e no Tony Stark lá em Sakaar fosse produzido, porque aí a gente teria um contexto melhor para que aquela teoria deles terem acabado com Thanos fosse confirmado, que não foi o caso, por isso tudo isso fica meio perdido no episódio. As Joias do Infinito, inclusive, foram outro elemento que ficou meio sem explicação, porque eles chegam a dizer que existem joias para cada universo. Então por que as joias do Ultron funcionaram fora do universo dele quando ele estava lutando contra o Vigia? A não ser que o MCU ele esteja desconsiderando tudo isso que a gente conhece dos quadrinhos e cada conjunto de joia funcione independente do universo. Ou quem sabe existam até joias mais ou menos poderosas dependendo de qual universo você tá. Mas isso não faz tanto sentido assim pra mim, principalmente quando a gente considera as HQs. Sempre foi um conceito que funcionou muito bem por lá. Mas partindo para a conclusão do episódio em si, tudo acontece conforme os planos do Vigia. Mesmo que ele não tenha percebido, esse mesmo Vigia não tenha percebido os planos do Ultron, o que não dá para entender. Mas ele conseguiu prever a traição do Killmonger, o que faz mais sentido, porque ele narrou as histórias e, claro, os planos da Natasha que ele acompanhou no episódio passado com o pendrive do Armin Zola, que inclusive foi fundamental para ocasionar agora a derrota do Ultron. E desde o começo eu acho que todo mundo imaginou que não seria uma boa ideia colocar o Killmonger ali, e o Armin Zola também com um poder tão grande, o risco era muito alto, e eles realmente fizeram o que se esperava, mas por sorte, dessa vez o Vigia ele antecipou tudo isso e eles acabam presos então num universo espelhado, agora mantidos em observação pelo Doutor Estranho. E com isso toda essa intervenção do Vigia resultou na derrota do Ultron e acabou solucionando os universos restantes, como a Viúva Negra, que foi para um mundo onde a Natasha não existe mais, o que foi bem legal, e também agora aqueles zumbis que a gente viu, eles foram jogados num planeta sem vida, o que já me deixa na dúvida também se isso vai significar que aquele episódio dos zumbis ele vai ou não ter alguma continuação. E sem dúvida fica agora o mistério, o que vai acontecer a partir de agora que o Vigia ele descumpriu a principal regra que todos os Vigias têm, de não interferir. Ele quebrou exatamente esse código deles nesse episódio, assim como já aconteceu algumas vezes nos quadrinhos, mas sempre que isso acontecia, trazia grandes consequências. Então fica aí a questão. E para deixar ainda mais pistas, a gente teve uma cena pós-crédito no episódio que mostra justamente a Capitã Carter encontrando aquela armadura da Hydra, usada pelo Steve Rogers, que parece que está dentro da armadura. E uma explicação que a gente consegue chegar é que dessa vez o Steve ele teria sido encontrado pela Hydra e muito provavelmente a partir de agora vai fazer com que ele assuma um papel bem diferente. Seja usando essa armadura, como a gente já viu que ele fez lá no primeiro episódio, ou também ele assumindo um papel parecido com o Soldado Invernal, por que não? Já que o Soldado Invernal ele tem uma proximidade com o Steve na Terra principal, até ele ser convencido e mudar ao longo do tempo em um longo processo. Então quem sabe a gente não tem essa repetição também, mas se for isso eu espero que tenha mais surpresas, porque não seja que nem o primeiro episódio que simplesmente refez o que os filmes fizeram. Mas como eu disse, eu gostei de What If, em geral eu gostei, uns episódios mais, outros menos, mas eu acho que para uma série como What If, onde a proposta é inovar nas possibilidades, eles deixam a desejar, porque sem dúvida isso precisa ser o foco, e faltou ter mais aquela originalidade das HQs, que te faz pensar como que tudo poderia ter sido,
caso algum momento, em algum universo, fosse diferente. Então eu realmente espero que com novas temporadas eles consertem esses erros, eles desenvolvam melhor as histórias, porque certamente o conceito de What If sempre teve um enorme potencial. Mas agora me diz o que você acha. Você curtiu ou não What If? Você concorda comigo? Esse é o fim definitivo do Ultron, ou ele pode voltar em algum momento na próxima temporada? E o Killmonger e o Armin Zola, eles vão conseguir se libertar? Não esquece de comentar aqui embaixo e se inscreve no canal com o sininho, que só assim você vai ficar por dentro de tudo no universo nerd. Muito obrigado, tamo junto sempre, valeu, falou e até mais.